Quantas pessoas você conhece que seguem todos os rituais, respeitam cada regra, estão sempre presentes em reuniões religiosas, mas ainda assim vivem com um olhar apagado, com um vazio que nenhuma liturgia consegue preencher? É como se a vida delas fosse um grande palco, onde cada ato já está ensaiado. Levantar a mão na hora certa, repetir as frases decoradas, sorrir quando se espera que sorria. Mas, quando a cortina cai e ninguém está olhando, a sensação é de solidão, desânimo e até revolta. A grande confusão está em acreditar que religiosidade é a mesma coisa que espiritualidade. E essa confusão não é apenas semântica. Ela define se a sua vida vai ser uma prisão disfarçada de fé ou um caminho de liberdade genuína. A religiosidade é como um sistema operacional que exige atualizações constantes, mas nunca melhora de verdade. Você tenta se adaptar, mas sempre fica devendo. É a busca interminável de se provar digno. É o peso de tentar se apresentar diante de Deus como se fosse uma entrevista de emprego, com currículo, referências e recomendações. E no fim, nada disso resolve. Porque a religiosidade se apoia na aparência, na performance, na cobrança de resultados. Ela atrapalha porque coloca a fé no mesmo nível de um contrato comercial. Se eu faço, então mereço. Se eu cumpro, então recebo. Só que espiritualidade nunca foi sobre merecimento. É sobre graça. É sobre algo que não se compra, não se conquista, mas se recebe. A religiosidade, porém, insiste em transformar o relacionamento em transação. E quando o relacionamento vira transação, o resultado é sempre vazio. Eu já estive nesse lugar. O lugar de quem acredita que, se frequentar todos os cultos, se falar todas as frases certas, se evitar todos os erros mais visíveis, então vai finalmente experimentar a paz. Só que essa paz nunca chegava. Quanto mais tentava, mais distante eu me sentia. Era como correr em uma esteira. Suava, cansava, mas não saía do lugar. Talvez você se identifique. Talvez você já tenha sentido esse fardo que não acaba, essa cobrança que nunca dá trégua. E a religiosidade tem uma armadilha cruel. Quando você não consegue cumprir tudo, ela sussurra. O problema é que você não está se esforçando o suficiente. E você entra num ciclo sem fim. Tenta mais, faz mais, promete mais, mas o vazio continua lá, intacto, como se zombasse de você. E quando, por acaso, você até consegue cumprir a cartilha por um tempo, o efeito é ainda pior. Surge o orgulho. Você passa a se sentir superior aos outros e, sem perceber, começa a medir a vida espiritual pela régua do desempenho. No fundo, é o mesmo vazio, só que mascarado de arrogância. A espiritualidade verdadeira é o oposto disso. Ela não começa do esforço, mas da graça. Não nasce da tentativa de merecer, mas do reconhecimento de que já foi dado. Andando segundo aquilo que a palavra de Deus ordena. Essa é uma fé verdadeira. Fé fingida é a fé farisaica. É a fé que é distinguida da obediência. Ou melhor, uma fé que não é acompanhada pela prática. É o que Tiago fala, né? Mostre a sua fé que eu mostrarei as minhas obras. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Que obras são essas? Obras de obediência, obras da fé. Não se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. E o resultado é liberdade. Liberdade de não precisar impressionar ninguém. Liberdade de não viver refém da culpa. Liberdade de caminhar em autenticidade. E essa liberdade gera frutos reais. A pessoa espiritual não é aquela que nunca passa por tempestades, mas aquela que consegue ter paz mesmo dentro delas. Não é a que nunca enfrenta ódio, mas a que consegue responder com amor. Não é a que nunca tem dias difíceis, mas a que encontra a alegria que não depende das circunstâncias. Isso não é teatro. Isso é vida de verdade. A diferença prática entre religiosidade e espiritualidade é gritante. A religiosidade diz: você precisa fazer isso para ser aceito. A espiritualidade responde: você já é aceito e por isso escolhe viver assim. A religiosidade gera medo. Medo de errar, de não estar à altura, de ser rejeitado. A espiritualidade gera confiança.
Confiança de que você é amado, mesmo imperfeito. A religiosidade separa as pessoas em grupos, os santos e os pecadores, os certos e os errados. A espiritualidade entende que todos estão em processo, todos precisam de graça, e por isso ela une em vez de separar. A questão é que a religiosidade é visível, a espiritualidade é invisível. E nós, seres humanos, temos fascínio pelo que pode ser medido. É fácil medir religiosidade. Quantas vezes a pessoa foi à reunião, quantos rituais cumpriu, quantas regras seguiu. Já a espiritualidade é invisível, só Deus vê o coração. Só Ele percebe as intenções, os desejos, as transformações internas. Por isso, a religiosidade é tão atraente para instituições. É mais fácil controlar aparências do que guiar pessoas para o invisível. Mas a verdade é que a religiosidade não transforma ninguém. Ela só muda a superfície. Você pode colocar alguém dentro de um terno impecável, pode ensinar frases de efeito, pode criar hábitos religiosos, mas, se não houver transformação de dentro para fora, o vazio continua. E cedo ou tarde, esse vazio grita. Eu lembro de quando percebi isso na prática. Eu fazia tudo certo, mas a raiva, a inveja e o orgulho estavam lá, escondidos, esperando qualquer oportunidade para aparecer. E eu pensava, mas como se estou cumprindo tudo? A resposta é simples. Eu estava vivendo religiosidade, não espiritualidade. A espiritualidade começa quando você decide parar de fingir, quando você deixa as máscaras de lado e admite suas fraquezas, quando você entende que não precisa mais atuar para Deus nem para os outros. Essa honestidade é libertadora, porque é nesse lugar de sinceridade que nasce o verdadeiro relacionamento. Não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. Não é sobre quantidade de regras, é sobre qualidade de vida. Não é sobre frases decoradas, é sobre propósito. E o mais curioso é que, quando a espiritualidade floresce, as práticas religiosas podem até continuar, mas o sentido muda completamente. Uma oração deixa de ser repetição e vira conversa. Uma reunião deixa de ser rotina e vira encontro. Uma leitura deixa de ser obrigação e vira alimento. O problema nunca foram as práticas. O problema é quando as práticas viram substitutas do coração. Muita gente tem medo de largar a religiosidade porque acha que sem ela vai perder o rumo. Mas a espiritualidade não tira o rumo, ela dá o rumo certo. O medo prende, mas o amor guia. A culpa paralisa, mas a graça impulsiona. A performance cansa, mas a autenticidade fortalece. O triste é que milhares passam a vida inteira sem descobrir essa diferença. Vivem acreditando que fé é peso, quando a fé deveria ser descanso. Vivem achando que Deus é fiscal, quando Ele é Pai. Transformam vida em checklist. Transformam amor em cobrança. Transformam graça em barganha. E assim perdem a essência. Talvez você esteja nesse lugar agora. Cansado, frustrado, esgotado de tentar dar conta. Talvez você nunca tenha parado para pensar que o problema não é você. O problema é a religiosidade. E talvez hoje seja o momento de experimentar espiritualidade de verdade. De deixar as máscaras, abandonar o teatro e entrar em relacionamento real. Isso muda tudo, porque você deixa de viver para ser aceito e passa a viver porque já é aceito. Deixa de viver para impressionar e passa a viver para transbordar. Deixa de viver na culpa e começa a viver no perdão. Deixa de viver para provar e passa a viver para amar. E essa diferença é tão transformadora que pode redefinir cada área da sua vida. No trabalho, você deixa de competir para se provar melhor e começa a contribuir para construir algo melhor. Nos relacionamentos, você deixa de exigir perfeição e começa a enxergar as pessoas como realmente são. Imperfeitas, mas dignas de amor. Consigo mesmo, você deixa de viver na autocrítica cruel e começa a caminhar em paz com quem você é e quem está se tornando. Esse é o poder da espiritualidade verdadeira. Ela não te faz viver no palco, mas nos bastidores da vida real. Não te faz um ator, mas uma pessoa inteira. Não te faz carregar pesos, mas viver leve. No fim das contas, a religiosidade mais atrapalha do que ajuda porque é só uma ilusão sofisticada.
Ela engana, promete o que não pode cumprir e prende quem só queria ser livre. A espiritualidade, por outro lado, não precisa de maquiagem. Ela é simples, direta e profunda. E quando você entende isso, não tem mais volta. Porque uma vez que você experimenta a liberdade, nunca mais aceita viver em prisão.